pessoal, vamos hoje para a aula de português, tá? Bom dia aí, vai ser português. E a leitura de vocês, a leitura do texto é Lendas do Folclore Popular. Vocês vão ler, vão responder sobre o estudo do vocabulário e o estudo do texto na página 150. Tá bom, gente? Olhem lá, façam e depois a gente vai, quando terminar a gramática e a oração, sujeito e predicado, tá, gente? Vamos ver isso hoje. Leia as frases do quadro abaixo, ó. Tudo bem contigo? Olá, minha querida. Alô? Agora lê a frase que segue. Arqueólogos encontraram um fóssil muito cobiçado. Perceba que na frase do segundo quadro há um verbo que mostra uma ação executada, seguida do algo que se fala sobre o que ou quem executou a ação. Para que uma frase possa ser classificada como oração, é imprescindível que nela haja um verbo, tá bom? Oração é todo enunciado dotado de sentido em que há um verbo. Do contrário, será apenas uma frase. Só é uma oração se tiver verbo, falando alguma coisa desse verbo, tá certo? Chamamos de sujeito aquilo de que ou de quem falamos, tá? Se eu estou falando de alguma coisa ou de alguém, aquele alguém ou aquela coisa é o sujeito. E ao que falamos sobre o sujeito, dá-se o nome de predicado. Se eu falar um nome assim, Joane e Amanda vão ao show juntas. Joane e Amanda são sujeitos, tá bom? São os sujeitos. E o resto que eu falei delas, o que elas iam fazer, é o predicado. Você procura o sujeito, depois que você souber qual é o sujeito, todo o resto vai ser o predicado. Vamos lá agora. Chamamos de sujeito aquilo ou de quem falamos. Já foi esse, não foi? Já falou? E ao que falamos sobre o sujeito, dá-se nome de predicado. Veja o exemplo, já falei. Para descobrirmos o sujeito de uma oração, fazemos as perguntas: o que ou quem? Antes do verbo, tá? Quem vão ao show juntas? Quem aqui ia ao show juntas? Joane e Amanda. Então, essas duas aí, esses dois nomes, são os sujeitos, tá bom? Agora, o que é que Jeane e Amanda iriam fazer? Iam ao show juntas, quer dizer que é o predicado, que é o que eles iam fazer. Portanto, Joane e Amanda foram o sujeito dessa oração. E restar, depois que a pergunta for respondida, equivale ao predicado. Só achou o sujeito. Se você achou, já sabe qual é, o restante todinho é predicado. Olha aqui em cima, vê bem direitinho aqui, tá, gente? Olha no livro de vocês aí em casa, olha. Joane e Amanda, tá ali sublinhado de azul, é sujeito. Vão ao show juntas, quer dizer predicado. Mesmo quando o sujeito é formado por duas ou mais palavras, haverá as palavras mais importantes. As palavras mais importantes do sujeito são chamadas de núcleo do sujeito, tá? Exemplo, os cachorros foram vacinados neste fim de semana. Quem foram vacinados neste fim de semana? Os cachorros. Quem de fato recebeu a vacina? Cachorro. Então, cachorros só, né? Os não, cachorros. Cachorros é o núcleo do sujeito, tá? O sujeito que vocês acharam foram os cachorros, não foi os cachorros? Mas quando vou falar no núcleo do sujeito, só é aquele nomezinho que é ele mesmo que a gente tá falando, cachorro, tá certo? Não precisa colocar os cachorros, só cachorro, que é o núcleo. Cachorro. Sujeito, se eu perguntar qual é o sujeito, você vai botar os cachorros. Mas se eu perguntar o núcleo do sujeito, é a parte mais importante, que é cachorro. E se você botar somente os receberam a vacina, ninguém vai saber quem foi, não é? Agora, se você dizer cachorro receberam a vacina, você sabe que os cachorros receberam a vacina, não é? Então, o núcleo do sujeito é a parte mais importante da frase, tá certo? O sujeito de uma oração nem sempre a inicia. Ele pode aparecer também no meio ou no final da oração, tá certo? Exemplo. Semana passada, aqui em casa, apareceram alguns morcegos. Quem foi que apareceu lá em casa semana passada? Você. Alguns morcegos é o sujeito. Agora, se eu perguntar o núcleo do sujeito, você diz que é? Morcegos, certo. Apressadamente passava a multidão.
pelas ruas da cidade. Qual é o sujeito? A multidão. Agora, o núcleo do sujeito é multidão. O sujeito de uma oração pode ser simples, quando apresenta apenas um núcleo, ou composto, quando possui mais de um núcleo. Tá ficando mais difícil, né, gente? Sujeito, núcleo do sujeito. Exemplo, os professores organizaram uma festa de formatura incrível para os seus alunos. Professores é o núcleo do sujeito, né? Agora vamos ver o outro embaixo. Os cães e os gatos são os animais de estimação mais procurados pelas crianças. Cães, gatos são o sujeito, né? Os cães e os gatos são o sujeito. Agora, o núcleo do sujeito é cães e gatos. Não dá pra você dizer só cães. Então, todo mundo só vai pensar que quem foi os cães. Mas tinha gatos também. Então, aí, é um núcleo do sujeito composto, porque tem dois, tá certo? Tem cães e tem gatos. Se dissesse homem e mulher, então seria dois sujeitos, dois núcleos do sujeito. Um sujeito, você vai encontrar o sujeito, vai sublinhar. Mas nele mesmo você vai encontrar dois núcleos do sujeito. Entenderam como é o núcleo? Não quer dizer que vai ser uma coisa diferente da outra. Você vai ter que pensar. Se tem dois nomes, então tem dois núcleos do sujeito. Certo? Mas pode ser que seja os gatos, então vai ser só um, porque gatos é o núcleo. Os não está dizendo nada. Tá certo? Tem que saber aí a diferença. Vamos lá, o outro. Existem também orações nas quais não há sujeito, tá, gente? Elas apresentam verbos chamados de impessoais, como o caso de verbos que expressam fenômenos da natureza. Ele não vai ter verbo, ele vai ter um verbo, mas é um fenômeno da natureza. São verbos impessoais, não está falando de ninguém, que é ninguém. É uma coisa que aconteceu, mas é um verbo porque é um fenômeno da natureza, também é verbo. De acordo com a previsão do tempo, choverá durante toda a semana. E agora, quem choverá? O verbo chover não equivale a uma ação ou um estado, né? Não equivale a uma ação ou um estado, mas a um fenômeno da natureza. Logo, não poderá ter um sujeito. Você não vai achar um sujeito. Então, aí está perguntando, quem choverá? Quem choverá? Tem nome de alguém que vai chover? Né? Não tem, então não tem sujeito. Em relação ao núcleo, o mesmo acontece com o predicado. Haverá neles palavras mais importantes que vão referir-se à ação executada ou a um fenômeno da natureza. Vamos ver. Cíntia pesquisou por semanas o material para o seu livro. E agora? A ação executada por Cíntia foi a de pesquisar, não foi? Foi o que ela fez, é o verbo pesquisar. Ou seja, ela mostra exatamente o que queremos dizer sobre o sujeito. O que é que Cíntia pesquisou? O que é que Cíntia foi fazer? Pesquisar. Quem foi que pesquisou foi Cíntia. Dá para achar o fenômeno, o sujeito ainda. No caso dos verbos que indicam fenômeno, por não possuírem sujeito, os próprios verbos equivalem a um núcleo, pois contém a informação que pretendemos passar. Nunca nevou por aqui. Nevou, tá vendo? Nevou seria o verbo, que é o verbo nevar. E nunca, você vai ver aí, ó. Ele mesmo faz o próprio verbo, ele mesmo é o próprio sujeito. Quem é sujeito? Nevou, nevar, não tem, né? Não tem sujeito, ele mesmo faz tudo. Tá certo? O fenômeno da natureza, por não possuírem sujeito, os próprios verbos equivalem ao núcleo. Qual é o núcleo? Nevou. Tá certo? Então, se você for procurar, qual é o núcleo? Nunca nevou por aqui. O verbo é nevar, né? Que tá nevou. Então, o núcleo do sujeito é o próprio verbo que você achou. Não tem outra coisa para colocar. Se acontecer de você ver uma frase que só tem fenômeno da natureza, o verbo é que vai ser o núcleo. Tá certo? O verbo é que vai ser o núcleo do sujeito. Tá certo? Não vai ter aquele nomezinho da pessoa que fica fácil de achar, né? O nomezinho do animal, não vai ter isso não. Quando for fenômeno da natureza, vai ter lá, nevou, choveu, relampegou, isso aí tudo, relampejou, e vai. Aí você vai pegar esse nome mesmo, que é o verbo, também é o núcleo, ele também é o núcleo do sujeito, tá certo? Tá pronto aí? Vamos começar a responder? Depois que vocês fizerem a gramática, né, que é de português, tá? Vocês vão fazer a ortografia na página 154, sob e sobre. Observe as cenas. Essas daqui, ó.
Tá? E vamos ver agora. A bola está sob a estante. Está embaixo, né? A almofada está sobre o sofá. Está em cima, né? Agora aqui. A palavra sob pode significar localização de espaço embaixo de ou debaixo de, posição de subordinação a alguém ou de acordo com. Exemplo: os sapatos estão sob a cama. Miguel está sob a subordinação de Lúcio. O terno de seu Jorge foi feito sob medida. A palavra sobre agora, ó, sobre, pode significar localização de espaço em cima ou em cima de, posição superioridade, tá? Posição de superioridade. Ou a respeito de, veja, os pratos estão sobre a mesa, quer dizer, em cima da mesa. Carol exerce uma notória influência sobre seus amigos, quer dizer, em cima dos seus amigos, ela faz uma grande influência, assim, para os seus amigos. Temos que falar sobre nosso filho hoje. Temos que falar sobre o que em cima, né? Em cima do nosso filho hoje. Vamos dar em cima do seu filho. A pessoa me diz assim, né? Dar em cima do seu filho para ele fazer essa tarefa. Quer dizer o quê? Falar sobre com ele, tá certo? Sobre isso com ele. Tá bom, gente? Deu para entender aí? Sobre significa a utilização de em cima, ou em cima de, ou em cima, acima de, ou em cima de. Tá bom? E sob, sem o é embaixo de ou debaixo de. Tá certo, gente? Podem responder a ortografia agora.